Boa noite, queridos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para poder abençoar a sua vida, um momento de devocional, cantarmos alguns louvores. E hoje, especialmente, estou fazendo pelo meu perfil pessoal, geralmente eu tenho feito pela da Oitava Igreja Presbiteriana, mas embora haja essa mudança, você saiba que nós estamos aqui em nome da Oitava Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora, no bairro Benfica, na rua Henrique Dias 610. Como nós não podemos nos reunir, né, de forma fraternal, juntos, nós temos opção aí hoje, graças à tecnologia, usarmos aí, fazermos live e juntos nós estarmos adorando ao Senhor. Então, neste momento de alegria, eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia, se você a tem perto de você, lá no Salmo 46, é um texto que eu gosto demais, e eu gostaria que compartilhar com você nesse momento inicial que nós estaremos adorando e louvando ao Senhor. Diz assim o texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E o verso posterior diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã. Brama nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus Jacó é o nosso refúgio. Que legal, né? Eu gosto demais desse texto, e para quem sabe um pouco de história, esse texto que impulsionou Martinho Lutero a escrever aquela canção que nós conhecemos, Castelo Forte é o nosso Deus. Nós temos essa convicção de que Deus tem nos guardado diante da crise que nós estamos vivenciando e entendemos que Deus sim está no controle de todas as coisas. Que bom ver a Cirlei, que está conosco, a Sueli, a Maria José, o Euler também, aqui, grande amigo, que estão nos assistindo agora neste momento e participando deste momento de adoração e louvor, e entendendo, sim, como nós lemos aqui, que Deus, Ele é o nosso refúgio, mas também a nossa fortaleza e o socorro bem presente na hora da tribulação, da angústia. E o salmista, ele faz aqui algumas metáforas, né, que fazem analogia a tempos de angústia. Ele fala sobre terremotos, maremotos, e diz que quando houver tempos assim, que possam angustiar o nosso coração, nós podemos sim aquietar o nosso coração na presença do Senhor. E é isso que eu quero convidá-lo nessa noite, diante das notícias ruins que você tem ouvido, diante da realidade que nós temos vivido e experimentado, você aquietar o seu coração na presença de Deus, porque nós sabemos que Ele está no controle. Que bom ali ver o meu amigo Francisco Canali também, um grande abraço, meu caro, que Deus abençoe a sua vida e aquiete também o seu coração, que nós consigamos e entendamos aqui que o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco nessa noite. E eu quero iniciar este momento orando com você, que está presente aqui, pedindo para que Deus nos abençoe, e em seguida nós estaremos adorando ao Senhor, cantando algumas canções que exaltam a grandiosidade de Deus, a sua bondade, o seu amor para conosco, e nos colocando à disposição para sermos o instrumento nas mãos do Senhor. Que bom ali ver a Miriam Garcia também, ali conosco, nos assistindo, a Luzia, a Madalena também, que Deus abençoe a sua vida, Luzia, e juntos nós estamos para estarem conosco neste momento. Então vamos orar, e após estaremos cantando algumas canções com você, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado por essa noite que nós podemos estar aqui na tua presença e juntamente com os meus irmãos que estão
aqui nos assistindo, podemos dizer que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. E por isso, sim, nós podemos aquietar o nosso coração, porque nós cremos num Deus soberano que governa todas as coisas, Pai. E que bom que nós sabemos dessa verdade, que podemos trazer esse alento, a esperança de que o Senhor governa a nossa vida. E que o Senhor conduza esse tempo, que seja um tempo de alegria, de paz, de consolo para todos nós que estamos aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 100, ele fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Eu quero convidá-lo neste momento a estar adorando ao Senhor com algumas canções, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavra de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Como é bom dizer: eis-me aqui, e experimentar a sua bondade, da sua graça para conosco. Mais uma vez nós estaremos adorando ao Senhor, e você na sua casa, você pode cantar comigo dizendo: eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, dizes palavra de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, és famoso. Amém. Glórias ao Senhor neste momento de adoração. Você pode dizer dos montes: quero cantar teu amor para todo sempre, Senhor. Esse imensurável amor que tem sido derramado sobre nós, a sua graça que é superabundante sobre as nossas vidas. Os montes correm para o mar, teu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra... Mais vez. Os montes correm para o mar, teu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me levantarei as minhas mãos. O teu amor me
De alegria nós cantamos, de alegria eu canto, tudo conhecerá-te e se encherá com a tua alegria. Cantar em teu amor pra sempre, cantar em teu amor, cantar em teu amor pra sempre, cantar em teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Bom estarmos aqui louvando ao Senhor. Obrigado aí, a Leandra Nunes e o Cristiano Silva, por estar também nos assistindo, a Leia Venturim. Um grande abraço a cada um de vocês. E eu quero convidar vocês também a estarem adorando ao Senhor e agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Ok? Vamos lá? Por tudo. Tudo que tem feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Que bom que nós podemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Apesar dos apesares, Ele está no controle de todas as coisas. Que bom ver a Bárbara aqui também conosco, a Rafaela Muniz, grande amiga. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Eu não sei como você passou o seu dia,
essa quarta-feira, mas eu creio que você tem razões, motivos aí para estar adorando e glorificando o nome do Senhor. E eu quero que você coloque para nós aí algum motivo, alguma razão pela qual nós devemos estar adorando e louvando ao Senhor. Que apesar das notícias ruins, nós cremos que Deus está no controle e entendermos com o apóstolo Paulo, ele teve uma resposta quando ele pede para Deus tirar um espinho da carne e Deus diz para o apóstolo, a minha graça te basta. E a graça de Deus é o suficiente para sustentar a nossa vida, não é? A nossa existência, o que seria da nossa vida, Senhor. E por isso sim, temos motivos para estar com vocês aqui nessa noite e glorificarmos o nome desse Deus. Eu queria compartilhar com você uma pequena meditação que está no livro de Abacuque, capítulo 3, como nós fizemos na chamada, um pouquinho antes aqui de nós começarmos. E diz assim, Abacuque 3, do verso 17 até o verso 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira, a minta e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que Deus fale ao nosso coração. Queridos, quando nós pensamos em crise, essa palavra nos acompanha desde o momento em que nossos pais eles foram expulsos do Éden. Aqueles que eram nossos representantes federativos, Adão e Eva. E a gente vê a crise se perpetuando no decorrer da história, na vida de Abraão, que durante um tempo experimentou crise na sua vida, a fome, e coube a ele a crer na providência de Deus. A gente pensar em Noé, diante de um tempo de calamidades, construindo a arca, e ali ele e a sua família serem resguardados pelo Senhor. A gente se lembra de José, do Egito, né? Quantas crises ele havia experimentado em sua vida, e a gente vê Deus abençoando, Deus livrando a vida de José o tempo todo. E a Bíblia diz que o Senhor era com José. E assim, a gente vai acompanhando a história da humanidade, crises, e a gente entende que Deus continua reinando soberanamente sobre a nossa existência. E na vida de Abacuque também não foi diferente. É um livro que é o 8º dos profetas menores. Existe uma distância de cerca de 2.500 anos de Abacuque até a nossa geração. Os tempos mudaram, mas o homem, desde o Jardim do Éden, é o mesmo, né? Com as mesmas inquietudes, indagações. E Abacuque registrar muito das nossas perguntas que nós fazemos, né? As crises que nós estamos inseridos. E por que Abacuque escreve esse livro? Primeiro, a gente tem que entender que o reino de Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul. E Abacuque, ele profetiza especificamente no reino do sul. O reino do norte já havia sido assolado pela Síria por causa dos pecados cometidos, né? A disciplina de Deus que foi derramada sobre a vida do povo. E é nesse contexto que a gente consegue encontrar Abacuque, que ele demonstra que ninguém escapa do tribunal de Deus, né? E ele profetiza, o seu ministério acontece no final do reinado de Judá, e ele foi contemporâneo também de Jeremias, aquele que nós conhecemos como profeta chorão. E a gente consegue enxergar no livro de Abacuque algumas questões que são muito pertinentes com o nosso tempo, né? Ele trata da política internacional, da opressão econômica, da violação dos direitos humanos. Se você ler todo o livro, a violência brutal na guerra, a decadência moral e religiosa do povo. E ele também nos fala sobre a soberania de Deus e do avivamento espiritual. E é o que Deus pode fazer conosco também, né? A gente pode ler Abacuque, talvez numa sentada, e perceber que existem muitas com o nosso e muitas expectativas também com no seu momento histórico. Mas as crises que ele experimenta, e ele busca a presença de Deus, e
confia que, embora os tempos sejam difíceis, Deus está no controle de todas as coisas. E por isso que ele escreve nesse texto: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. E o verso 18 ele declara: todavia eu me alegro no Senhor, exulto Deus da minha salvação. E essa esperança que eu quero compartilhar com você nessa noite, né? Em tempo de crise, onde está a nossa alegria? E também em tempos bons também, onde está baseada a nossa alegria? A nossa alegria, quando nós olhamos para esse texto, nós devemos compreender que a nossa alegria, ela não pode estar baseada naquilo que nós temos, né? Quando Abacuque ele relata aqui no verso 17, lembrando que eles vivenciam um tempo economicamente rural, né, que dependiam da plantação, mas também de criação de animais, e havia grande miséria. Ele fala sobre aqui, sobre a figueira não florescer, e a vide também não produzir o seu fruto. Ele fala da figueira também, de igual forma, os campos não produzem mantimentos, as ovelhas elas foram tiradas do aprisco, e os currais também estão vazios, não tem gado. E diante dessa realidade cruel que Abacuque se encontra, ele consegue olhar e entender que a nossa alegria, a nossa fé, ela não está baseada naquilo que nós temos, mas no Deus que nós servimos. Que lá no verso posterior ele vai dizer: todavia eu me alegro no Senhor, exulto Deus da minha salvação. E eu quero que nessa noite também, queridos, embora o cenário mundial, e talvez olhar para a sua realidade e pensar que essa crise que você está vivenciando, você está sozinho, eu quero trazer um consolo ao seu coração dizendo: não, você não está sozinho. E que a sua alegria e a sua fé não é baseada naquilo que você... a conta bancária, o carro de luxo, ou sua casa simples, né, também. Mas a sua alegria e a sua fé, elas precisam estar fundamentadas no Senhor. E é isso que traz alegria ao coração de Abacuque nesse tempo difícil que ele vivenciou. Que eu quero que você também tenha essa experiência de entender que Deus está no controle, que nada poderá tirar a alegria do seu coração. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir comigo lá em Romanos capítulo 8. Eu quero ler esse texto com você e você verá o que Paulo declara a respeito da sua fé e onde está baseada a sua fé. Ele diz assim, capítulo 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É isso que eu quero que você entenda, queridos, que a nossa alegria nas circunstâncias ou naquilo que nós temos, servimos, aquele que não poupou a sua vida, mas se entregou por amor de nós. Na live anterior, a respeito que Jesus fala com seus discípulos sobre ansiedade, né? A gente fica muito preocupado com comer, o beber, o vestir, mas esquece que Deus cuida de nós. A gente se esquece do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. A gente se esquece que quando nós buscamos o reino e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Que coisa boa nós podemos ter essa convicção
que a nossa alegria ela não pode estar baseada naquilo que nós temos, mas no Deus que nós servimos. Por isso, Abacuque declara: todavia, a minha alegria está no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Além de entender que a nossa alegria não pode estar baseada naquilo que nós temos também, a nossa alegria não pode estar baseada naquilo que nós ouvimos. Certamente você tem ouvido nesses tempos aí, em que nós estamos em quarentena, muitas notícias ruins, que certamente trouxeram tristeza para o seu coração. Muitas mensagens pelo Facebook, pelo Instagram, que trouxeram desânimo ao seu coração. Mas eu quero dizer para que você possa, nessa noite, descartar, jogar isso para a lixeira do seu celular, mas também do seu coração. E entender que a nossa alegria ela não pode estar baseada naquilo que nós temos, mas também naquilo que nós ouvimos. Ontem você ouviu o pronunciamento do nosso presidente, que dividiu opiniões. Você ouviu, talvez, aquilo que você não queria ouvir. E talvez você tenha ouvido de outras partes também aquilo que você não deseja ouvir. Mas eu quero dizer que a nossa alegria não está baseada naquilo que aqueles homens estão dizendo, mas a alegria que paira em nosso coração, ela vem do alto, ela vem de Deus. As notícias do mundo, elas são ruins, mas o Evangelho veio até nós para nos trazer as boas novas, boas notícias. E a melhor notícia que você poderá receber é entender que Deus nos amou, e nos amou tanto que Jesus para nossos pecados. Então, por isso que nós estamos dizendo a você nessa noite, compartilhando o texto aqui de Abacuque 3, do verso 17 ao verso 18, que em tempos de crise ou em qualquer outro tempo, a nossa alegria, a nossa fé, ela não pode estar fundamentada naquilo que nós temos, mas também não pode estar fundamentada naquilo que nós ouvimos. Abacuque, ele ouve uma realidade desfavorável a ele. Assim como o reino do norte foi destruído, também Judá, por causa do seu pecado, seria também oprimida também. Apesar dos apesares, das más notícias, ainda Deus continua reinando na mente, na história. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Que esse Deus que reina soberanamente na história é o Deus que nos proporciona essa alegria e a certeza que as coisas não estão perdidas, a história não perdeu o rumo, mas ela segue um propósito, ela tem um começo, meio e fim. E o fim de todas as coisas é o processo da redenção, é a minha salvação e a sua salvação, é o dia que nós estaremos na glória eternamente com o nosso Senhor. E por isso que, apesar das notícias ruins que nós ouvimos, nós temos a convicção que a nossa alegria não está baseada naquilo que as notícias que chegam através do nosso celular ou pela televisão, mas entender que a nossa alegria está nas boas novas, está em Cristo Jesus. Então, compartilhamos um segundo ensinamento com você. Falamos sobre não fundamentarmos a nossa alegria e a nossa fé naquilo que nós temos. Os currais estão vazios, as figueiras não produzem fruto, a vide também não produz, o aprisco também não existe gado, apesar dos apesares, Deus está no controle. Mas também entender que a nossa alegria não está baseada naquilo que temos, mas também naquilo que ouvimos também. Falamos aqui que as notícias a respeito de Judá não eram favoráveis, mas ainda assim Abacuque se alegra no Senhor. E eu quero dizer sobre uma terceira verdade aqui nessa noite. A nossa alegria, ela não pode estar baseada também e ele tem notícias desfavoráveis a ele olha para a realidade econômica de Judá, ele não consegue enxergar uma boa expectativa diante da realidade humana, então a sua alegria não está baseada naquilo que ele tem, naquilo que ouve e naquilo que ele vê também. Nós estamos olhando para o quadro mundial, né?
o mundo diante da pandemia do coronavírus, a Covid-19, o mundo parou. E muitas perguntas ficam, né? O que será do nosso país, o que será do mundo? A gente olha para todo esse quadro e talvez isso cause um certo desespero ao nosso coração. Mas eu quero dizer que a sua alegria, a sua fé também não pode estar baseada naquilo que você vê. Muitas vezes, né? Quando o povo estava ali no Egito, saindo pelo deserto, está diante deles o Mar Vermelho. Eles têm que atravessar, mas como atravessar? Diante dos olhos humanos seria impossível atravessar aquele mar diante da sua profundidade. Atrás deles estava o exército egípcio com seus cavalos e cavaleiros, à frente deles está o Mar Vermelho. O que fazer diante dos olhos? E Deus manda que Moisés levante o cajado e o mar se abre e o povo passa com os pés enxutos. Esse Deus que nós servimos, que diante da realidade que nós enxergamos, ele vai além. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, né? A visão que Deus tem a respeito da nossa vida e da nossa história é inigualável. E nós podemos sim descansar o nosso coração na presença desse Deus maravilhoso. E em tempo de crise nós não baseamos a nossa alegria, queridos, e a nossa fé naquilo que nós temos. Em tempos de crise nós não baseamos a nossa alegria, a nossa fé naquilo que nós ouvimos. Em tempo de crise nós não baseamos a nossa alegria, a nossa fé naquilo que nós estamos vendo. Mas, como diz o autor de Hebreus, que nós, nesse tempo, possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não olhar como ali a história de Pedro, quando Jesus o convida a caminhar sobre as águas, enquanto ele olha para Cristo, ele consegue sobrepor, andar sobre as águas. Mas quando ele começa a olhar as ondas, os ventos soprando, ele afunda. E que neste momento, querido, você não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o Senhor. É Ele que sustentará a sua vida neste momento de crise que nós estamos vivendo. Alegrar por conta de 3 verdades. A nossa alegria não está baseada naquilo que temos, a nossa alegria não está baseada naquilo que nós ouvimos, a nossa alegria não está baseada naquilo que nós vivemos, mas a nossa alegria está no Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a fonte de toda alegria. E por isso, sim, nós podemos descansar o nosso coração nessa noite. Você está preocupado, não está? Mas eu quero dizer que essa preocupação você pode tirá-la do seu coração e lançá-la fora. E crer que Deus tem cuidado da sua vida. Que você não olhe para as circunstâncias que estão à sua volta. Que você não preste atenção naquilo que está nas suas mãos, que pode ser enganoso, tentando se apegar nos bens materiais nesse momento. Que neste momento, que aquilo que você ouve pelas mídias sociais, muitas vezes negativo, ou qualquer outro instrumento de comunicação, que não sejam favoráveis a você, creia que Deus está no controle de todas as coisas. E nós podemos descansar o nosso coração nessa verdade. E eu quero compartilhar, não posso deixar de falar com você e alegrar o seu coração e fundamentar a sua fé em algo que nenhum homem pode oferecer, somente as Sagradas Escrituras. Ela é a fonte de toda a nossa alegria. E eu quero orar por você nessa noite, né? E pedir para que Deus abençoe a sua vida, os projetos pessoais que você tem. Como eu disse aqui anteriormente, as 3 bases da nossa fé e nossa alegria não estão sobre aquilo que temos, sobre aquilo que ouvimos ou sobre aquilo que vemos, mas o Deus que nós servimos. Todavia, eu me alegro no Senhor. Quais outros problemas ou crises existenciais que você tem vivido? E eu quero colocar cada uma dessas crises que você tem experimentado diante do Senhor nessa noite
e pedi-lo que ele venha derramar a sua graça, a sua misericórdia sobre você, e você experimente pela sua vida. Então, caso você queira falar conosco, depois você pode mandar uma mensagem em particular, ou até mesmo aqui, e estou à disposição para poder conversar e orar por você e abençoar a sua vida. E creio que Deus fará coisas extraordinárias na nossa vida. E essa crise que nós estamos vivenciando tem um propósito. Creia nisso. E nós sairemos diferente depois dessa crise do Covid-19. Ok? Então vamos orar e após nós estaremos encerrando essa live aqui. Deus, obrigado por este momento que nós podemos expor a Tua Palavra, compartilhar um pouco do Seu grande amor para conosco e entender que nós não baseamos a nossa alegria, a nossa fé naquilo que vemos, ouvimos ou temos, mas a nossa alegria está fundamentada no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. E que essa seja a razão da nossa existência, Pai. Não sei quantas pessoas têm sido alcançadas por essa mensagem, e não conheço quem está do outro lado, mas o Senhor conhece o coração. Se a crise é no casamento, se a crise é o medo do coronavírus, se a crise é uma enfermidade, se a crise é econômica, eu não sei quais ordens podem ser essa crise, mas eu creio que o Senhor pode mudar a nossa história. Nós oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Então que Deus abençoe a sua vida. Domingo nós estaremos aqui de volta, compartilhando um pouco mais da palavra de Deus com você. E vamos falar sobre os Tessalonicenses, né? Sobre a igreja que era extremamente operante e também amada pelo apóstolo Paulo. Então, esteja conosco aqui e, se Deus quiser e permitir, estaremos juntos novamente. Então, que Deus abençoe sua vida. Tenha uma boa noite na presença do Senhor.